Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de domingo pela manhã, a lição dos jovens da Escola Sabatina tem como título Esperança Redescoberta. Na lição passada vemos a abençoada esperança. Tem uma coisa que a gente aprendemos, João capítulo 14, 1 ao 3, vemos na lição passada que Jesus falou que não devíamos se turbar os nossos corações, não se preocupar, porque Ele ia voltar a essa terra para nos resgatar. Muitos anos se passaram depois da morte de Jesus. Essa bendita esperança da volta de Jesus foi sendo apagada de alguns corações, mas hoje vamos aprender que no século XIX, um pouquinho antes, muitas pessoas começaram a estudar a palavra por si só e redescobrir essa nova esperança. Olha só, a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma história de pessoas que aguardam Jesus voltar nas nuvens do céu, na glória de Deus, com todos os anjos, aos olhos de toda a humanidade. Isso está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 31, que diz que Jesus virá nas nuvens do céu com majestade, com poder e com todos os seus anjos. E Apocalipse capítulo 1, versículo 7, todos o olho verá Jesus voltando a essa terra. Mas olha só, um homem chamado Guilherme Miller, em 1843, ele se convenceu pela primeira vez de que Jesus voltaria em 1843. Como foi que ele chegou a essa conclusão? Guilherme Miller, estudando a palavra de Deus, e tem uma coisa bem interessante, Daniel capítulo 12, versículo 4, o anjo fala para Daniel, encerra as palavras desse livro, porque pro tempo do fim, muitos vão estudar esse livro no tempo do fim e o saber se multiplicará. Esse período chegou ali perto de Guilherme Miller e ele começou a estudar especialmente o livro de Daniel e Apocalipse. Ele se deparou com Daniel capítulo 8, versículo 14, que diz: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Uma profecia de 2300 anos foi estudada por esse homem chamado Guilherme Miller e ele chegou à conclusão que Jesus voltaria a aproximadamente 22 de outubro de 1844. Então, essa esperança redescoberta da volta de Jesus cresceu no coração desse homem. E uma coisa interessante, a mensagem foi pregada sobre a volta de Jesus, cerca de 1 milhão de pessoas aceitaram essa mensagem e estavam se preparando para Jesus, para o grande encontro com Jesus nas nuvens do céu com poder e grande glória. Uma coisa que a gente percebe é que eles, ao estudar sobre a volta de Jesus, a esperança cresceu. Diz que muitos naquele tempo vendiam as suas propriedades, assim como estava escrito também em Atos, está escrito em Atos, quando o Espírito Santo baixou sobre as pessoas e muitos ali se entregaram ao Senhor, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. E interessante a gente ver que essas pessoas vendiam suas propriedades, dividiam ali os bens entre si, porque tinha uma alegria tremenda no coração que vibrava sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nesse período também, muitos queriam viver em pé de igualdade, porque Jesus estava voltando e eles iam morar eternamente com Cristo. Jesus não voltou nesse dia 22 de outubro de 1844, mas a esperança ali foram apagada, mas alguns permaneceram firmes e fortes na esperança de que Jesus voltaria. Eles tinham apenas errado ali a profecia de Daniel 8,14, que diz que até 2030 tarde de manhã eles voltaram os olhos para a palavra de Deus novo e entenderam ali a profecia. Mas uma coisa a gente precisa entender. Olha só, isso também aconteceu no período de Jesus. Os discípulos acreditavam que o Messias seria o Salvador aqui da terra e estabelecia seu reino aqui, ia sentar num trono e tudo mais. Quando Jesus morre, essa esperança de que Jesus era o Messias, eles esfriaram ali. Os discípulos no caminho de Emaús estavam desesperados e ao se encontrar com Jesus, Jesus começa a falar, discorrendo por Moisés, contando ali tudo o que falava a seu respeito. E eles falaram, Jesus falou para eles, o reino aqui que Jesus estabeleceu não é um reino terreno, era um reino eterno, um reino celestial, e ele ia voltar a essa terra. Mas olha só, alguns textos a gente vê que é muito interessante, mas antes eu queria falar para vocês que tem algumas pessoas que começaram a pregar sobre a volta de Jesus. Tem também Manuel Lacunza, em 1731 a 1801, no Chile, e Edward também começou a pregar em 1792 a 1834 na Inglaterra. John Bastion, em 1687 a 1752, na Alemanha.
outras partes da Europa, Ásia e África começaram a pregar sobre a volta de Jesus. Uma coisa é certa, Hebreus capítulo 10, versículo 37, diz que, eu quero ler para você esse texto, Hebreus capítulo 10, versículo 37, e olha só que bendita esperança sobre a volta de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz o seguinte, Hebreus 10, 37, olha só, essa é a nossa grande esperança, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Volte seus olhos para a palavra de Deus, estude com carinho cada detalhe que se encontra nesse livro, porque Jesus breve voltará a essa terra e ele restaurará todo o planeta e transformará e vai selecionar os seus escolhidos, aqueles que aceitaram o Salvador, vai estar do lado dele. O desejo de Deus é que todos estejam com ele, mas infelizmente muitos estão rejeitando a palavra de Deus. Mas que Deus possa tocar no seu coração, que o Espírito Santo de Deus esteja na sua mente, para que você possa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Que Deus abençoe a todos e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.